Tito 2:7. Torna-te pessoalmente, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino mostre integridade e seriedade. 8. Use linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Diga glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Aqui tem um conselho do apóstolo Paulo para Tito, que era um discípulo jovem. E uma das coisas que Paulo instruiu a Tito foi acerca das palavras, de como ele deveria ter uma linguagem sadia e irrepreensível. O que significa essa palavra irrepreensível? Perfeita. Uma linguagem perfeita, uma linguagem sadia. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, é uma linguagem que não adoece quem lhe escuta. Não vai deixar ninguém abatido ao nos ouvir, porque ela é saudável, ela agrada aos ouvidos de quem lhe escuta. Quero encorajar você a ser excelente no falar. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? 10 conselhos para quem busca a excelência. Se você quiser anotar, anote. Tenha um hábito de trazer um caderninho para a igreja, uma caneta. Porque o que a gente aprende serve para nós e serve para os nossos descendentes. Eu tenho tantos cadernos lá em casa de anotações, estudos, que eu espero deixar como herança para os meus filhos, meus netos. No futuro virarão livros, porque aquilo que Deus fala para nós deve ser gravado, escrito. Muitas coisas Deus disse que é para nós escrevermos na testa, no coração, nas portas, nas paredes da nossa casa. Ele orienta a gente a escrever, porque aquilo que você escreve fica mais fácil de você decorar. Aquilo que está diante dos teus olhos, que você pode ver, você vai se lembrar. Por isso é importante escrever. Quem quer ter uma linguagem excelente, irrepreensível, perfeita, primeiro, nunca fale gritando. O grito é um abuso, uma violência emocional. Quem quer ser excelente no falar, vai falar num tom de voz que não agride, que não provoca ira nas outras pessoas que lhe escutam. Nunca grite. Gritar é deselegante, não é saudável, não demonstra equilíbrio emocional. Toda pessoa que grita, ela está descontrolada. Não deve fazer parte da linguagem do servo de Deus, da mulher de Deus, a gritaria. Não devemos gritar com nosso cônjuge, nem com nossos filhos, nem com ninguém, nem com funcionário. Ah, mas eu estou bem aqui no quarto e eu quero... E ele está lá longe, ela está lá longe. Não crie esse hábito de gritar dentro da sua casa. Isso tumultua o ambiente do lar. Isso tira a paz. Como é bom você estar num lugar que tem uma atmosfera de paz. Um lugar que você pode
ouvir a voz de Deus, que não tem gritaria. Então nunca grite. Segundo conselho, quem quer ser excelente no falar, não trate ninguém com apelidos, principalmente depreciativos, que diminuem o valor dessa pessoa. Nunca faça piada, apelidando outras pessoas. Pode ser engraçado para você, mas para quem escuta, não é uma linguagem sadia. Não é uma linguagem que edifica, que cria boas memórias. Nunca trate seus filhos pelo apelido, por apelidos. Trate pelo nome, ou por um nome carinhoso que ele gostar, que ela gostar. Que até para a gente tratar com um nome carinhoso, a gente tem que saber se o outro gosta de ser tratado assim, principalmente na frente de outras pessoas. Que aquilo que às vezes é bom para nós, pode não ser bom para o outro, pode não ser agradável para o outro. Não trate ninguém com apelidos depreciativos e xingamentos. E se for xingamento, pior ainda. A linguagem sadia e irrepreensível da boca de uma pessoa excelente no falar nunca sai palavrão. Nunca deve sair um palavrão. Terceiro conselho: fale com amor, com carinho e com doçura. Porque palavras doces é um ótimo remédio que cura doenças. Está lá em Provérbios 16, 24. Vamos ler? Provérbios 16, 24. Está alguém doente, está alguém triste, desanimado, abatido, amargurado, que a amargura também é uma doença, não tem, amados? Amargura de alma. Uma pessoa que só fala com tom de voz grosseiro demonstra amargura. Está doente. A alma está doente. Talvez você pense que a solução seja um divórcio, uma separação, porque você não aguenta mais conviver com uma pessoa grossa que fala palavras ruins para você. A palavra de Deus diz que a cura para esse tipo de doença, de mal, está na palavra doce. Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Diga glória a Deus. Remédio para o corpo. Se você conhece alguém que está doente, ministre palavras boas na vida desta pessoa. Converse coisas boas. Lhe dê palavras de ânimo. Você vai ficar bom, meu amor. Isso vai passar logo, logo. Você é forte. Esse mal não vai lhe vencer, não vai lhe destruir. Cada palavra boa que você vai dizendo para uma pessoa que está doente, vai trazendo cura para o seu corpo e também para a sua alma. Diga glória a Deus. Palavras. O remédio está na nossa boca. Diga assim comigo: eu sou uma fonte de cura. As minhas palavras são remédio. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte por isso? Ao Senhor? Meu Deus, como Deus colocou algo maravilhoso na sua boca. Agora nós temos que usar, amém? Usar isso aí que Deus nos deu. Quarto conselho: quem quer ser excelente no falar, substitua críticas por elogios. Eu tenho defeitos, fraquezas,
limitações. Você também tem. Diga assim comigo: eu tenho defeitos, fraquezas e limitações. Nós precisamos saber disso. Vai ter pessoas, amado, que vão destacar isto que nós temos: fraquezas, defeitos, limitações. Mas vai ter outras, e eu quero ser uma dessas, que vai destacar aquilo que é forte em nós, aquilo que não tem limite em nós, aquilo que temos de virtudes. Já tem muitas pessoas no mundo para ver nossos defeitos, para procurar defeito na gente, para procurar defeitos lá nas pessoas da sua casa. O que vai ser delas se nós não encorajarmos elas? Você pensa que palavras boas a gente escuta na rua? Poucas são as pessoas que escutam uma palavra boa na rua. E se não escutar em casa, o que vai ser? O que vai dar? O que tem de pessoas que não se sentem amadas, pessoas que são rejeitadas, que sofrem bullying na escola por causa de fraquezas, limitações, imperfeições. E se nós dentro de casa não encorajar, não elogiar, como é que um exemplo, uma criança vai crescer saudável, emocionalmente saudável? Às vezes tem a canelinha fina, meu Deus, cabelinho ruim, magrinho, outros são gordinhos. Se não ouvir uma palavra de elogio dentro de casa, na escola, quando eles chegam lá, eles são bombardeados, não tem? Às vezes as outras crianças mangam deles, rejeita, por causa das fraquezas que tem, das diferenças que tem. E nós dentro de casa, nós temos que ser fonte de cura. Diga glória a Deus. Fonte de cura. Eu lembro quando a Cristal tinha um cabelinho que parecia uma manga de fiapo. Era amarelinho, mas era só os fiapinhos assim. Quando amanhecia de manhã, que ela dormia na rede, o cabelo dela amanhecia todo enlinhado, todo cheio de nó, que às vezes eu tinha que cortar, porque não desatava não. De tão fino que era. Bem pouquinho. Chega, dava dó. Aí eu dizia: mas meu Deus, eu com cabelo desse, minha filha foi nascer com cabelo desse aqui. Eu pensava, né, que era a coisa que eu tinha mais assim, tristeza, que eu queria muito que o cabelo dela fosse parecido com o meu. Aí o pai dizia todo dia: ô, cabelão grandão, bate lá na cintura, cheio de caixa, quando ela corre, chega balança. E o cabelo era assim, amado. Balançava coisa nenhuma, nem abaixava. Cacho não tinha nenhum. Era só uma pluma assim que a gente ia cheirar e entrava dentro do nariz da gente. Alinhado. Aí o cabelo da menina foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje eu que digo: Cristal, eu quero ter um cabelo igual ao teu. Tá a coisa mais linda. Por quê? Porque ela ouviu, ela cresceu ouvindo que o cabelo dela era lindo, que o cabelo dela era grande, que o cabelo dela tinha uns cachos bonitos e ia bater lá na cintura. Quando ainda não era nada disso, né? Então aquilo que nós falamos vai trazendo cura, transformação, vai trazendo coisas boas para a vida daqueles que nos escutam. Diga glória a Deus. Nós temos que aprender mais sobre isso, praticar isso. Se você tem um filho ou alguém na sua casa que tem algum tipo de transtorno mental, que hoje está cada dia mais comum, crianças com transtornos psicológicos, não menospreze o poder da sua palavra. Abra sua boca e fale palavras de cura para essa criança, para esse jovem. Você é perfeita, sua mente é brilhante, você é superdotado.
que era uma palavra que sempre meu marido dizia para o Josué Bruno quando ele ainda era um bebê. Josué Bruno, com 6 anos de idade, ele não sabia ler nada. Eu estava preocupada, porque ele não lia nada. Não conseguia ler. E o meu esposo sempre dizia, meu filho é superdotado. É um gênio. Inteligente. Sempre ele abria a boca e falava essas palavras. E eu olhava e dizia, meu Deus, 6 anos não sabe ler nada. E eu preocupada. Porque ele estava atrasado para a idade dele. No aprendizado. E aí quando um dia nós fomos levar ele para uma bateria de exames médicos. Agora recentemente. E depois de uma avaliação. Foi justamente essa palavra que nós ouvimos da boca do médico. Levamos ele num neuro para fazer uma avaliação. Ele estava sentindo alguns problemas. Nós levamos ele no médico. Quando terminou a consulta, o neuro disse para nós, chamou nós dois lá dentro e disse, olha, seu filho não tem nada de esquisito, seu filho não tem problema nenhum, seu filho é muito inteligente, é um gênio e superdotado. Você pode botar ele para aprender coisa mais difícil, porque essa escola onde ele está estudando é fraco para o nível de inteligência dele. Ele é uma criança, um jovem com inteligência incomum. Ele conversa comigo aqui como quem pensa, entende, é como se tivesse formado na mesma coisa que eu sou. Conversa numa linguagem que não tem problema nenhum aqui nesse menino. Ele é muito inteligente. Aplauda bem forte ao Senhor. Porque às vezes, amado, você está passando por uma fase com seu filho que você não entende. Às vezes o que ele conversa, você não entende os gostos dele. Você olha assim e diz assim, mas quando eu tinha essa idade, eu era diferente, eu não era assim, isso é muito esquisito. E às vezes você pensa que é uma doença, que é uma coisa que de outro mundo, porque você nunca viu daquela forma. Mas aquilo que você fala é aquilo que Deus vai fazer acontecer na tua vida, no teu casamento, na vida dos teus filhos e no teu futuro. Diga glória a Deus. Então, se alguém chega para você e diz uma palavra depreciativa, ou teus filhos chegam chorando e diz algo que alguém disse com eles, libere palavras de amor, de carinho, palavras boas, palavras que curam. Eu lembro do testemunho da mãe do Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Ela mandava o menino para a escola e um dia chegou uma carta da escola, pela própria mão da criança, que dizia assim, olha, não envie mais seu filho para a escola porque ele tem uma doença mental, ele não tem condição de aprender como as outras crianças, ele não tem. Então não envie mais ele para a escola porque ele não é uma criança que vai se desenvolver na escola. Permaneça com ele aí em casa, porque aqui na escola ele não vai ser mais aceito. Aí quando ele viu a mãe lendo a carta, que o semblante da mãe caiu, ele disse, o que foi, mãe, que tem aí nessa carta? Ele pensou que talvez fosse uma reclamação da escola, uma coisa, né? O que foi, mãe, que aconteceu, que vem dizendo dentro dessa carta? Aí a mãe disse, meu filho, a carta vem dizendo que você é um menino muito inteligente, que não precisa mais você ir para a escola, porque você já sabe tudo que aquelas crianças estão lá se esforçando para aprender, você já sabe tudo, e a partir de amanhã você não precisa ir mais para a escola, porque as coisas que você vai aprender aqui dentro de casa agora, que a mamãe vai lhe ensinar umas coisas que não ensina na escola, porque você é diferente e muito especial, mais diferente do que todas as crianças que estão lá. E sabe o que foi que aconteceu? Ele inventou a lâmpada que hoje ilumina as nossas vidas. Diga glória a Deus. Porque uma mãe não aceitou aquelas palavras ruins. E depois, quando ele cresceu, ele achou, depois que a mãe dele morreu, ele achou a carta que falava justamente o oposto. E ele viu tanto que a mãe dele encorajou ele, depois dele tanto ter descoberto tantas invenções, porque ele descobriu mais de 100 coisas, mas a lâmpada foi a sua descoberta mais famosa.
pela qual ele foi consagrado, né? Como um gênio, alguém que era superdotado, só não era compreendido na sua geração, porque ele tinha uma inteligência tão grande que aqueles que conviviam com ele não conseguiam entender quem ele era e o potencial que ele tinha. Mas a mãe conseguiu ver aquilo que ninguém viu. Então você pode ver muitas coisas que ainda ninguém viu, principalmente na vida das pessoas que estão lá dentro da sua casa. Diga glória a Deus. Então não desanime com as diferenças que você vai encontrar. É de propósito que Deus fez cada um de nós diferente. Então substitua as críticas por elogio. Quando vier uma crítica, jogue um elogio em cima, porque vai prevalecer a palavra boa diante da ruim. Diga glória a Deus. Vai. Substitua reclamação por gratidão. Reclamação é andar de ré, é andar para trás. Não vai levar você a lugar nenhum. Mas quem agradece, cresce. Quem agradece, a graça de Deus desce, como diz o pastor João de Deus, amém? Agradeça. Quem tem uma linguagem saudável, irrepreensível, perfeita, fala palavras de gratidão e não de reclamação. Sexto conselho: trate as pessoas com respeito, como que elas fossem maior em autoridade do que você. Aqui é a linguagem irrepreensível, sabe? Se a gente encontrasse com as pessoas na rua, em qualquer lugar, ou até mesmo dentro de casa, e a gente tratasse as pessoas como que elas fossem mais importantes do que nós, em autoridade, você ia ser um bom exemplo e ninguém ia falar mal de você, porque não ia encontrar defeito nenhum em você, é o que diz a palavra de Deus. Porque quando a gente quer falar com respeito com alguém, a gente consegue. Se a gente chega num consultório médico, a gente fala como é. O doutor diz: tudo bem? O que você está sentindo? Ô, doutor, estou bem. E o senhor, como é que está? Eu estou sentindo isso, isso e isso. A gente não grita, a gente não xinga, a gente fala com educação. Se vai lá no açougue, bom dia, como é que tem carne hoje? Qual é a carne que tem hoje? Tem isso aqui? Aí a pessoa corta lá, o açougueiro corta, bota no saco, você traz, ainda diz obrigado. Por quê? Porque lá você entende que você tem que tratar as pessoas bem para poder receber aquilo que você está querendo receber. E dentro de casa, diga para a pessoa que está do seu lado: nós vamos ser melhor ainda, amém? Melhor ainda dentro de casa. Nós vamos amanhecer o dia dando um bom dia, com aquele sorriso. A esposa acordou, penteou os cabelos, escovou o dente, o marido também. Dá aquele bom dia, meu amor. Você dormiu bem? Dá aquele abraço, dá aquele beijo, dá bom dia para as crianças, beija a cabeça do jovem e fala uma palavra boa. Se amanheceu, o café está pronto, está cheirando café, o cuscuz está cheirando, a mesa está posta, agradece. Porque não era isso que a gente faria se estivesse na casa de alguém na rua? Era sim. E dentro de casa nós vamos fazer melhor ainda, amém? Agradece a Deus, agradece quem preparou, agradece quem comprou. Palavras, a linguagem sadia e irrepreensível faz a gente tratar bem as pessoas, tratar com respeito, com gratidão, com valor, dar o seu devido valor a elas.
7º conselho de linguagem sadia e repreensível: não fale muito. Fale na hora certa a coisa certa. Provérbios 10, 19. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não faltará transgressão, não faltará pecado. Mas quem controla a língua é sensato, é prudente, é sábio. Tudo demais adoece. Não devemos ser uma pessoa que fala demais. Porque quem fala demais entra em problemas. Porque assim como comer demais adoece, remédio demais adoece. Tudo tem que ser na medida, no tempo certo, a palavra certa, no tom de voz certo. Não fale muito. Provérbios 31, 26. É uma virtude da mulher de Deus, da mulher virtuosa. Fala com sabedoria e ensina com amor. É uma virtude que todas nós mulheres devemos buscar em Deus. Falar palavras sábias, palavras que edificam, palavras temperadas de amor. Provérbios 17, 28. Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Até o tolo, se ele se calar, as pessoas dizem: esse homem é sábio, está pensando antes de falar. Porque geralmente quem fala demais termina tropeçando nas suas palavras. Linguagem sadia e irrepreensível. 8º conselho: nunca interrompa o outro enquanto se está falando. Tem pessoas que se irritam muito quando são interrompidas. Eu conheço uma, só que eu não vou dizer quem é. Mas eu conheço uma que se irrita muito. E isso, além de ser falta de educação, irrita. Não devemos interromper as pessoas quando elas estão falando. Esperar elas terminarem de falar para depois a gente falar. Provérbios 18, 13. Está na palavra de Deus esse conselho. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Tem coisa pior do que você interromper alguém que está falando e aquela pessoa mandar você calar a boca. Aí passa vergonha, né? Então é melhor ser controlada ali no falar. Provérbios 15, versículo 1. 9º conselho para quem quer ter uma linguagem sadia. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Diga glória a Deus. Alguém está com raiva, está falando, está soltando fogo pela venta. Não é nem bom você falar nessa hora. Mas se precisar responder alguma coisa, responda com calma. Porque a palavra com calma, dita com calma, ela apazigua, ela acalma o furor. Vamos imaginar uma situação. Você chegou em casa, colocou a chave em um determinado lugar e não se lembra onde você colocou. Aí o outro precisa sair, precisa da chave do carro, da casa e não sabe, e começou aquela confusão e foi um atraso. Aí um está bem irritado, com alguma razão, porque a chave não foi colocada no lugar que deveria ter sido. Ou se não tinha um lugar específico para colocar. Se você for responder com grosseria, a confusão vai só aumentar. Mas se você ficar calmo,
E uma das coisas que acontece muito quando eu perdo uma coisa, quando eu perdo um óculos, ou quando eu procuro uma coisa que eu não sei onde eu coloquei, eu oro. Eu peço a Deus, Senhor, me amostra onde está. E ali eu permaneço calma. E ali Deus às vezes me mostra na minha mente assim a lembrança de um lugar. Quando eu vou lá, está lá naquele lugar. Então a gente pode evitar, amado, muita confusão dentro da nossa casa. A gente pode evitar. Ao invés de estar todo tempo resolvendo confusão, envolvidos em confusão. Se você pegar essa palavra, você vai aplicar lá no seu dia a dia. Quando você vê alguém irritado, não responda irritado. Eu tenho que me lembrar que eu preciso manter a calma, porque se eu der uma resposta grosseira, vai aumentar a ira da outra pessoa. Então Deus está me dizendo que eu tenho que falar de maneira calma. Uma linguagem sadia, perfeita, é uma linguagem calma. Tem pessoa que é agoniada para falar, além de falar alto, fala ligeiro, fala embolado, que a pessoa que está ali perto fica zonzinho, né? Então, nós já tivemos essa fase assim. E pelo poder de Deus, nós fomos transformados. Diga glória a Deus. Então, qualquer pessoa que precisa desse milagre, Deus faz esse milagre na nossa vida. Deus faz, amado. Deus faz. Deus faz. Deus quer fazer. Deus quer fazer. Fale calmo. O falar calmo afasta a raiva. E o 10º conselho. Fale o que edifica. Palavras sábias são atraentes. Vamos lá, vamos continuar lendo. Provérbios 15, 1, 2. Agora o 2. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Glória a Deus. Solte aí o 2. Fale o que edifica. Ai, a minha língua está com a vontade de conversar. Eu vou conversar problema? Eu vou conversar coisa ruim do jornal? Eu vou conversar vida alheia? Não. Eu vou falar o que edifica, o que constrói, o que gera conhecimento. É esses assuntos que nós vamos conversar na nossa mesa. É esses assuntos que nós vamos conversar com nossos filhos quando nós estiver deixando eles na escola, amém? Transferir conhecimento, sabedoria, conselhos para a vida, histórias que acrescentam valores. Isso é uma linguagem sadia e irrepreensível que não adoece quem nos escuta. É para lá que eu vou. Diga glória a Deus. Eu quero orar por você. Fica de pé. Eu não sei como está o seu nível de conversa dentro da sua casa, de diálogo. Se você tem conversado com a sua família. Se você consegue se comunicar. Você sabia que nós vivemos um tempo onde as pessoas cada um dentro dos seus quartos, com o seu celular na mão, e as pessoas não conversam mais? Não tem mais conversa. Não tem mais sentar no sofá para conversar. Não tem mais isso. Está difícil isso. Não tem? Por quê? Por que você acha que está assim? Porque quando as pessoas sentam perto de outras, o assunto é ruim que só. É crítica. É um acusando o outro. É falando do defeito. É jogando piada. É às vezes tratando de maneira desrespeitosa. Não deixa o outro falar. Interrompe. Aí a pessoa não gosta de conversar com fulano, não. É muita coisa negativa. Só fala de problema. Só fala coisa ruim. Só fala o que está faltando. Não, eu vou ficar bem aqui mesmo no meu celular, porque é mais legal. Né? E assim as pessoas estão vivendo dentro das suas casas, se sentindo só. Cada dia mais só. E não é para ser assim, amém?
Por isso a mudança, a cura vai vir através da sua vida. Diga glória a Deus. Deus vai começar a mudar o ambiente da sua casa. Entra lá dentro do quarto, o outro tá lá passando lá o celular lá, tá passando o dedo lá no celular. Aí você entra, fica calado assim, ele vai olhar para você, ele vai perguntar: o que foi? Eu digo: eu vim aqui só lhe dizer que você é lindo, você é o melhor filho do mundo, que você é o amor da mamãe. A mamãe lhe admira muito, você é muito especial para mim. Meu coração é só amor por você. Ele vai assim olhar para você assim, vai estranhar. Mas aí no outro dia você faz de novo, e de novo, e de novo. E vai chegar o dia que você vai estar ouvindo tudo isso aí, de vindo de lá para cá. Porque tudo aquilo que a gente planta é o que a gente vai colher lá na frente, amém? Aí você vai fazer desse jeito também com o seu cônjuge, com seus pais. Você vai aplicar essa palavra na sua vida, para a sua vida melhorar, mudar. Para você ter uma família feliz, amém? Você ser curado. Para curar a dor das palavras ruins que a gente já falou, não tem? Porque não é só você falar a coisa certa. Não é só você ficar calado. Eu não falo mais palavra ruim. Já me arrependi das palavras ruins que eu disse. Agora eu vou falar as palavras boas que eu ainda não disse. Amém? Até você começar a colher. E você nunca vai parar de plantar em nome de Jesus. Amém?